pessoal, professor Alexandrino Lobão, vamos à nossa revisão do 9º ano sobre funções. Definição de função, o que é uma função afim e o que é uma função quadrática. Ok, vamos começar. Primeiro, você tem que entender que uma função, tá, é uma relação entre duas grandezas. Se duas grandezas podem ser relacionadas, essa relação pode formar uma função. No caso aqui nós temos um atleta correndo e pelo que está sendo dito no enunciado, ele faz 6 km por hora. Se ele percorre 6 km por hora em minutos, né, ele vai percorrer 6.000 metros em 60 minutos. Ou a metade disso em 30 minutos, 3.000. Ou a metade disso, 15 minutos em 1.500 metros. Ou seja, eu consigo fazer uma relação entre o tempo que ele corre e a distância que ele está correndo. E essa relação entre o tempo e a distância pode ser escrita como y igual a 100 vezes x. Note que se é 15 minutos vezes 100, dá 1.500. Se forem 20 minutos vezes 100, vai dar 2.000. Então, isso aqui mostra a relação entre a distância percorrida em função do tempo. Ou seja, nós temos aqui uma função. Ok? Contudo, entretanto, todavia, nem toda equação vai gerar uma função. Vai depender muito, né, do domínio dessa função, ou melhor, dos elementos que envolvem esses conjuntos que eu posso usar para relacionar esses dois números. No caso aqui, nós temos o seguinte, nós temos escrito aqui que a relação, tá, formado pelo par ordenado xy, pertencente a cartesiano B, traduzindo para o português, eu tenho aqui o conjunto A. Eu tenho aqui o conjunto B. Entre esses conjuntos A e B, eu posso fazer várias associações. Eu posso ligar o 0 com 1, menos 1, com 0, com 1, com 2, com 3, com 3 não, né? Com 2, com 5. Posso associar o 1 com 1. Essas associações que eu estou fazendo aqui, me dariam os pares do plano cartesiano, que é do produto cartesiano, tá? Porém, eu só vou escrever aqui nesse desenho os pares que seguirem essa lei aqui. Que lei é essa? Que o y, o número que está aqui desse lado, vai ser o número que está desse lado aqui, somado com 1, certo? Ó, então, y vai ser igual a x mais 1. Então, pegando o primeiro número aqui, o conjunto A só tem esses números, 0, 1 e 4. O conjunto B tem esses números aqui, menos 1, 0, 1, 2 e 5, tá? Então, o 0, por essa fórmula aqui, se eu colocar 0 aqui, 0 mais 1 dá 1. Então, o 0 vai se relacionar com 1. E esse vai ser o par. O 1 mais 1, 2, vai se relacionar com 2. E o 4 vai se relacionar com 5. Note que nesse primeiro desenho, todos os elementos do conjunto A relacionaram-se com alguém no conjunto B. Então, aqui eu tenho uma função, tá? Isso aqui é uma função. A relação 2, também x e y pertencente ao cartesiano B, segue a seguinte fórmula, né? Lei. O y vai ser o dobro do x, ok? Então, o y, o número que está de cá, vai ser o dobro do que está desse lado aqui. O 0, o dobro de 0 é 0. Então, o 0 vai ligar com 1. O 1, o dobro de 1 é 2, vai ligar com 2. E o 4, o dobro de 4 é 8, vai ligar com 8. O problema é que eu não tenho 8 aqui. Se eu não tenho 8, esse número 4 não vai ter um correspondente para quem eu ligar, tá? E os pares formados foram os pares 1, 0, olha, o par 0, 0 e o par 1, 2, como tem aqui embaixo. Essa relação aqui, ela não forma uma função, tá? Por quê? Porque tem um elemento no conjunto A que não tem correspondente no conjunto B. Tranquilo? Vamos lá. O terceiro exemplo, aqui nós temos outra relação, né? Que o par ordenado, pertencente ao A cartesiano B, onde o y ao quadrado é igual a x. Tá? Então, tem que ser o y ao quadrado, o número ao quadrado é igual a x.
0. Né? Ao quadrado é igual a 0. Já o número 1, né? 1. Quem é o quadrado da 1? Quem é o quadrado da 1 é o menos 1 e o 1. Quem é o quadrado da 4? Quem é o quadrado da 4 é o 2 e o menos 2, mas eu não tenho menos 2 nesse conjunto aqui, tá? Então, esse aqui seriam os pares formados que obedecem essa lei de formação aqui. Vão ser os pares 0, 0, 1, menos 1, 1, 1 e 4, 2. Só que essa associação aqui não forma uma função. Por quê? Porque tem um elemento no conjunto A que não tem correspondente no conjunto B, ok? Notem que a minha preocupação são com os elementos do conjunto A, tá bom? De partida. Tá? Minha preocupação são os elementos do conjunto A. Eu quero saber se todo mundo no conjunto A tem um correspondente no conjunto B, certo? No exemplo 2 aqui, o 4 não tem correspondente. Já no exemplo 3 aqui, o 1 tem 2 correspondentes. Então, a minha preocupação não é se sobram ou se vão mais de um número para o conjunto B. Minha preocupação tem que ser apenas com o conjunto A. Se o conjunto A tiver 1 e somente um correspondente no conjunto B, isso irá formar uma função. Então, isso aqui também não é uma função, tá? Definição de função, né? Quando há correspondência entre duas grandezas x e y, de modo que para cada valor de x fica determinado um único valor de y, dizemos que y é função de x, tá bom? Ou que y depende de x. Ok, pessoal? Vamos continuando. Então, a notação de função. Vamos pegar como exemplo a área desse retângulo aqui, tá? Esse retângulo aqui, eu disse que um lado mede x e que o outro mede x mais 1, ok? Então, se eu for calcular a área daqui, vou pegar a base vezes a altura, vai dar x ao quadrado mais x. Ou seja, a área vai ser x ao quadrado mais x. Note que, para descobrir a área, eu dependo do valor desse x. Então, nós podemos dizer que a área é uma função. É uma função que, para ser determinada, eu preciso saber o valor de x. Nós escrevemos que A é uma função de x, né? Cadê? A é igual a f de x, ou matematicamente, A é uma função de x. Para determinar a área, eu dependo do valor x. Continuando com essa situação, tá? Como é que eu leio isso aqui, né? Quando você tem essa representação aqui, você sempre vai ler da seguinte forma: f de x igual a x ao quadrado mais x, tá? A função f de x, f de função, x do número que eu dependo. Bem, o que você pode fazer com problemas nesse estilo? Você pode fazer várias coisas. Eu posso determinar a área dessa figura, admitindo que o x aqui tem um certo valor, porque eu dependo desse valor para saber a área. No caso, se eu disser que, se eu perguntar, não é? Qual é a área dessa figura quando esse x for 5, o que é que você tem que fazer? Você tem que trocar o x por esse 5 e apenas resolver as contas. 25 mais 5 vai dar 30. Então, essa função f de 5 é igual a 30, ok? Traduzindo, quando x for 5, a área dessa figura é 30. Eu também posso fazer o contrário, tá? Como assim o contrário? Eu perguntar assim, olha, a área dessa figura foi 6. Quanto é que deve ser o x para a área ser 6? Uma outra maneira, né? Qual é o domínio cuja imagem é 6? Como é que você faz? Como isso aqui é uma igualdade, basta você pegar a função e igualar ao valor dado. E aí você vai ter uma equação que, dependendo do problema, pode ser uma equação do primeiro grau ou do segundo grau. Nosso intuito aqui não é resolver e sim interpretar, tá? Então, quem faz isso aqui por delta vai encontrar 25. Quando você fizer x' e x duas linhas, você vai ter dois valores aqui, vai ser o menos 3 e o 2, tá? Menos 3 e o 2, o menos não convém para um problema de geometria, então esse x aqui vai valer
2, ok? Nessa etapa, nós estudamos alguns tipos de funções, né? Vamos considerar o seguinte relação. Um ônibus viajando por uma estrada que a velocidade dele sempre 90 km por hora. Você olha no primeiro instante, a velocidade 90. Você olha 15 minutos depois, velocidade 90. 30 minutos e assim sucessivamente, sempre ele vai ter a mesma velocidade. Então nós dizemos que a velocidade ela é constante. Consequentemente, essa função é denominada de função constante. Para todo valor de x, né, vai ter sempre o mesmo valor de y, ok? Então, a função em que para todo número real x correspondente a um único número c em y, né, é chamada de função constante. E a fórmula dessa função constante é y igual a c, ou f de x igual a c. Seja qual for o valor de x, o c é sempre o mesmo. Note que, como é que eu vou substituir x nessa? Vou fazer o problema do ônibus, seria isso aqui. Então, no instante 1, vai ser o quê? Troca o x por 1. Que x? Não tem x do lado de cá. Então, vai ser sempre 90. Essa função é dita constante. Ok, pessoal? Vamos pegar mais um exemplo aqui, a função f de x igual a 3. Seja qual for o valor de x, o meu y vai ser sempre 3. Ok? Então, o gráfico de uma função constante é sempre uma reta paralela ao eixo das abscissas, tá bom? Sempre paralelo ao eixo das abscissas. Seja qual for o valor de x, você sempre vai ter o mesmo y. Tudo bem? Vamos adiante. Vamos lá, pessoal. Falando sobre as funções do primeiro grau, função afim, né? Função afim vai ser, função do primeiro grau, vai ser toda aquela função que possa ser representada no plano cartesiano através de uma reta, tá? Então, vamos pegar a situação aí da conta mensal da linha telefônica de um aluno, né, que paga um valor fixo de R$330, né, que dá direito a 200 minutos de ligações por mês, e mais uma parte variável de 25 centavos por minuto, que é 7, né, de ligações. Então, se você for construir um gráfico, você pode construir um gráfico que relaciona quanto ele paga, né, se ele exceder os 200 minutos. Então, x vai representar o número de minutos que excedem, né, os 200. 25 centavos é quanto ele vai pagar a mais. E 30 é a parte fixa, tá? A parte fixa nunca tem x. Então, esse 30 aqui é a parte fixa, mais 25 centavos por minuto que exceder os 200, ok? Então, se eu chamar os minutos excedentes de x, a função, o que eu vou gastar, né, vai ser igual a y igual a 25 centavos de x mais 30. Se ele não ultrapassar, ele vai pagar só 30. Se ele ultrapassar em 10 minutos, isso aqui vai dar 0,25 vezes 10, vai dar 2,50. Somados aos 30, vai me dar 32,50. Ok? A mesma coisa com 20, com 30, com 40, com 50 e com 60. Então, você pode notar que eu vou ter uma relação entre essas duas grandezas, e essa relação, para cada tempo, eu só tenho um valor a pagar. Então, aqui nós temos uma função, ok? Trazendo essa função para um gráfico, você pode assinalar os valores, né? 0 com 30, o 0 com 30, o 10 com o 32,50 e assim sucessivamente. Note que esses pontos estão alinhados e ao ligá-los eu vou ter uma reta. No caso aqui uma semi-reta porque eu não posso ter minutos negativos, mas a ideia é a mesma, ok? Continuando.
uma função definida para todo x real por uma forma y igual a x mais b, em que a e b são números reais positivos, tá? E o a é diferente de zero. Então, quando você vai representar uma função do primeiro grau, sempre você tem uma reta. Observações importantes, como está sendo dito ali, essa função, ela sempre tem que ter o a diferente de zero. Então, problemas que perguntam qual deve ser o valor da letra que multiplica x, né? Para que ela seja uma função do primeiro grau, a restrição única para que seja uma função do primeiro grau é com a diferente de zero. Então, você só tem que fazer k mais 1 diferente de zero, ou seja, k diferente de menos 1, nesse nosso exemplo. Outros problemas também pode perguntar sobre se a função é crescente ou decrescente. O que é uma função crescente, né? Função crescente é aquela que, conforme o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. E uma função decrescente é aquela função, enquanto que o valor de x aumenta, o valor de y diminui. Exemplo de uma função crescente seria f de x igual a 2x mais 3. Exemplo de uma função decrescente, f de x igual a menos 2x mais 3. Então, note que o gráfico desta função e desta vão me dar retas, tá? Uma é crescente e a outra é decrescente. Ok? Então, quem determina se a função é crescente ou decrescente é o nosso digníssimo coeficiente a também. Então, para esse tipo de problemas aqui, onde aparece uma letra, eu posso criar a situação para que ela seja do primeiro grau. Para que ela seja do primeiro grau, a condição é apenas que o a seja diferente de zero. Para que ela seja crescente. Para que ela seja crescente, a restrição é que o a seja maior do que zero. Então, se você tem uma função desse tipo, é só você pegar o k mais 1 e dizer que ele vai ser maior do que zero. Okay? E se ela for decrescente, basta você dizer que esse a seja menor que zero. Tudo bem? Mais um exemplo aqui de uma função. Nós temos aqui uma função crescente, né? Y igual a 2x mais 1, certo? Onde o coeficiente a vale 2 e o coeficiente b vale 1. O a é maior que zero, a função é crescente, está representada aqui por uma reta. Você atribui valores a x para poder encontrar os valores de y, ok? Um valor para x, substitui na função e aí você descobre o par dele. E assim você faz com uma quantidade suficiente de números. No caso aqui eu tenho o ponto 0 e 1. O ponto 0 e 1 é esse aqui. Eu tenho o ponto 1 e 2, 1 e 3. Eu tenho o ponto 2 e 5. Eu tenho o ponto menos 1 e menos 1, ok? Agora, pessoal, para determinar uma reta, eu não preciso estar marcando 5 pontos como eu tenho marcado aqui. Para determinarmos uma reta, tá? Basta você ter, no mínimo, 2 pontos, ok? Então, por 2 pontos passa uma reta e somente uma reta. Vamos tomar como referência a função y igual a 2x mais 3. Então, eu vou colocar aqui apenas 2 pontos, o ponto 0 e o ponto 1. Quando eu disser que x vale 0 e substituir nessa função, eu vou encontrar para valor de y3, eu tenho o par ordenado 0 e 3. Vou lá no plano cartesiano e marco o ponto 0 e 3. O ponto 0 e 3 é bem aqui. Escolhi um outro valor qualquer aleatório, o número 1. Se eu colocar aqui no lugar do x o número 1, eu vou encontrar para y 5. Então, eu tenho um par ordenado 1 e 5. Se eu pego esses 2 pontos, eu consigo traçar uma reta e está determinada a função que passa nos pontos 0 e 3 e 1 e 5, ok? Vamos lá, a mesma coisa nesse aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela, vou escolher valores para x, vou encontrar os valores de y, e com esses pontos eu vou traçar a minha reta.
escolhi o zero. Eu sempre escolho o zero porque se você acostumar, sempre que você fizer x igual a zero, vai sobrar o b. Então eu sei que toda função do primeiro grau passa no eixo x e y no ponto B. Se o ponto B é 3, eu sei que ela vai passar aqui só de olhar para isso aqui. Não precisaria nem ter feito essa conta, tá? Então eu preciso fazer apenas mais um ponto. O outro ponto você pode escolher aleatoriamente ou você pode descobrir o zero da função. O que é o zero da função? É você pegar a função e colocar igual a zero. Menos x igual a menos 3, x igual a 3. Então x igual a 3 é bem aqui. Então, com esses dois pontos, você liga e você... Ah, botei foi no 2, né? E você vai ter uma reta, tá? Sobre o eixo x, um sobre o eixo y. E como você está observando, essa função aqui é decrescente, ok? Finalizando aqui sobre as funções, nós também temos as funções lineares, que são tipos de funções afim, tá? Que tem como característica ter o b igual a zero. E como ela tem o b igual a zero, as funções lineares, elas sempre vão passar aqui pela origem, com uma determinada inclinação, tá? E um caso especial é aquela função que tem y igual a x, que é chamada de função identidade, ok? Sobre funções nós temos isso. Espero que vocês tenham entendido, pratiquem e vamos adiante. Bem, vamos agora falar de as funções quadráticas ou função do segundo grau, né? Toda função do segundo grau vai ser uma função que obedecer esta lei de formação aqui, seja y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, venha de uma equação do segundo grau, ou, se você preferir, de um polinômio do segundo grau, tá bom? Então, nós também temos aqui os coeficientes a, b e c, como vocês já estudaram, e a restrição para que uma função seja do segundo grau é que o a seja diferente de zero. Se o a não for diferente de zero, essa função não é do segundo grau, tá bom? Então, restrição para que a função seja do segundo grau é que o a seja diferente de zero. Quando você constrói uma função do segundo grau, ela sempre vai ser representada por uma parábola. E quem diz a concavidade da parábola é o a. Tá certo? Se o A é positivo, nós dizemos que a concavidade da parábola é voltada para cima. Quando o A é negativo, nós dizemos que a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, quando você olhar para uma função, você só tem que olhar para o A para saber se ela vai ter uma concavidade voltada para cima ou uma concavidade voltada para baixo. Beleza? Sobre essa parábola, você pode ver que ela sempre tem um ponto onde ela muda a inclinação dela. Essa parábola ela vinha descendo, chegou nesse ponto, começou a subir. Ou vice-versa, essa parábola vinha subindo, chegou nesse ponto, começou a descer. Esse ponto aqui é o ponto de inflexão dessa parábola, tá? É o ponto mais importante. Quando você vai fazer a construção de uma parábola, você sempre começa com ele. Esse ponto é chamado de vértice, tá? E as coordenadas do vértice, a reta que você passa por aqui, vai ter uma simetria da figura, da linha que está do lado esquerdo com a linha que está do lado direito. Essas duas regiões são simétricas. A distância daqui para cá é igual à distância daqui para cá. A distância daqui para cá é igual à distância daqui para cá. Então aqui, ó, essa parábola, ela tem uma simetria em relação a esse eixo aqui. E esse eixo aqui é o eixo onde encontra-se o vértice. Fórmula para calcular o vértice, né? O x do vértice é dado por menos b sobre 2a e o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a, ok? Vamos lá, vamos pegar como exemplo a função y igual a x ao quadrado menos 2x. Eu quero construir a parábola. Como é que se constrói uma parábola, pessoal? O ponto mais importante são as coordenadas do vértice. Você não consegue fazer uma parábola perfeita. Perfeita não, né? Porque perfeito nós não conseguimos. Mas você não consegue construir uma parábola decente se você não encontrar o vértice. Porque ele é o ponto onde ela vai mudar, ela vai passar a subir, né? Então o primeiro passo é sempre encontrar as coordenadas do vértice. Como é que eu faço isso? Coordenada do vértice vai ser x do vértice menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a. Então, x do vértice vai ser menos b, né? Quanto é que vale o b aqui? Menos 2. Ó. O a vale 1, é feliz. O b vale menos 2 e o c vale 0. No caso aqui ela é incompleta, não influencia em nada, tá? Então, menos b
sobre 2 vezes o a. Isso aqui vai me dar 2 sobre 2, que é igual a 1. Tranquilo? Outro ponto é o y no vértice. Aqui está dizendo que é menos delta sobre 4a. Eu tenho duas maneiras de calcular o y no vértice. Eu posso fazer o delta sem problema. Delta daqui vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que vai dar 4 menos 0, que é 4. Tá? Então, menos delta sobre 4 vezes o a, fica menos 4 sobre 4, que dá menos 1. Com esses dois pontos, eu vou encontrar o vértice 1 e menos 4, menos 1. Tá? Esse pontinho bem aqui. E a partir dele, eu traço a minha parábola. Tranquilo? Então, vamos continuar. Fiz o vértice, eu consigo construir a parábola. Mas só o vértice não só com o vértice você não consegue construir a parábola com características bonitinhas, com características mais precisas, tá? Você, além, o vértice é principal, saber que o A é positivo e ela é feliz também ajuda muito, né? Você sabe que ela é feliz, então desse ponto aqui ela só pode ir subir, tá bom? Mas onde é que ela passa no eixo X? Onde é que ela passa no eixo Y? Esses valores também são muito importantes de serem encontrados, tudo bem? Para encontrar onde ela passa no eixo X, certo? Nós vamos determinar os zeros da função. Então você vai pegar uma função, o que são os zeros da função? Você vai pegar a função quadrática e vai ver onde ela passa no eixo x, certo? Como é que eu faço isso? Onde ela passa no eixo x? Quando o y for igual a zero. Então você vai pegar a função zero da função, né? Você vai pegar a função igual a zero. Você vai substituir o f de x por zero e você recai na equação do segundo grau, ok? Vamos pegar o exemplo anterior, onde eu tinha a função y igual a x ao quadrado menos 2x. Quando eu for fazer o zero da função, eu vou pegar a função e vou igualar a zero. Olha, incompleta, faço por delta? Só se quiser. Se não, vou fazer pelo método das incompletas mesmo, tá? Então, um x vai dar zero e o outro x vai dar 2. Isso quer dizer que essa função vai passar no eixo x no ponto 0, 0, e no ponto 2 e 0. Está aqui a função feita, ó. Ela passa no ponto 0, 0 e no ponto 2 e 0. Agora, com esses três pontos, ficou mais fácil ainda desenhar a parábola, ok? Então, quando você for construir uma parábola, você tem que tomar cuidado com dois elementos. Primeiro, o valor de A, tá? Se o A é maior que zero, a parábola vai ter concavidade voltada para cima. Se o A é menor que zero, ela vai ter concavidade voltada para baixo. Mas como ele é uma função do segundo grau, que vem da equação do segundo grau, uma equação do segundo grau também tem as suas limitações, né? Como o delta. Quando o delta é positivo, essa função vai passar pelo eixo x em dois pontos, em x' e x2'. Certo? Quando tiver concavidade voltada para cima aqui, voltada para baixo aqui e aqui. Quando o delta for igual a zero, né, aqui seria o x', x1, x2, tanto faz, certo? Aqui x1 e x2, ou x2'. Quando o delta é igual a zero, a parábola passa no eixo x em apenas um ponto, tá? Aqui o x' é igual a x2', x1 igual a x2, como está no livro de vocês, tá bom? Ou em cima ou por baixo, x' igual a x2', ok? E quando o delta é menor que zero, ela não passa pelo eixo x. Então, quando você for construir uma parábola, você tem que fazer o delta, ver se ela vai passar no eixo x para fazer a construção. Mas note que todas as funções, elas têm vértice. Uma parábola não deixa de ter vértice pelo delta ser negativo. Ela deixa de passar no eixo x. Outro detalhe é que ela nunca deixa de passar no eixo y, tá? Então, dependendo da equação, da função, ela vai ou não passar no eixo x. Agora, ela nunca vai deixar de ter um vértice, nem de passar pelo eixo y. Tá bom? Então, vamos fazer alguns gráficos agora.
Então vamos lá para o que vocês vão ter que apresentar na folha que eu entreguei para vocês. Toda função que tiver nessa folha, vocês vão ter que determinar os seguintes coordenadas, tá bom? Os seguintes pontos: as coordenadas do vértice, o ponto em que a função intercepta o eixo y, a concavidade e o zero da função. Tá? Algumas funções, como nós vimos, não vão ter zero da função, mas o gráfico vai ter que apresentar elementos que ajudem a construir. Tá? Primeiro passo, a coordenada do vértice. Então, vamos lá. Coordenada do vértice, x do vértice é menos b sobre 2a. Certo? Fazendo a substituição aqui, vai ficar menos 6 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, meu x do vértice vai dar 3. Ok? Meu y no vértice, eu preciso do delta. Então, como o delta é uma coisa que vai ser usada em outro momento, o delta. Coordenadas do delta, tá? Delta vai ser igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta vai dar 36 menos 20, que dá 16. Okay? Então, meu y do vértice é menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4 vezes 1, isso vai me dar menos 4. Primeira coordenada do vértice que eu preciso é o ponto 3 e menos 4. Esse é o meu vértice, ponto mais importante de todos. Segundo ponto, o ponto em que a função intercepta o eixo y. A função vai interceptar o eixo y sempre no ponto C. Tá? Então, segundo é o 0 e C. Quanto é que vale o C? 5. Então, o próximo ponto é 0 e 5. Aqui não tem nem conta, esse ponto sempre aparece. Terceiro ponto, os zeros da função, a concavidade, né? Terceiro aqui, a concavidade. Concavidade, o A é igual a 1, que é maior que 0, então ela é feliz, ok? E o quarto passo, nós vamos determinar os zeros da função. Você vai pegar a função e igualar a 0. Olha, tem uma equação do segundo grau, tenho que fazer o delta, já fiz. Então vamos para o x. X é igual a menos b, o oposto de b, mais ou menos a raiz de delta, que é 16, sobre 2 vezes a. Eu vou ter o meu x', que vai ser 6 mais 4 sobre 2, 10 dividido por 2 dá 5. E eu vou ter o meu x duas linhas, que é 6 menos 4 sobre 2, 6 menos 4 dá 2, dividido por 2 dá 1. Eu tenho o meu ponto 5 e 0 e meu ponto 1 e 0. Ok? Então, meus pontos são os 4 pontos aqui importantes que eu preciso ter. São o vértice, onde ela passa no eixo y, e o 0 da função. Ok? Então, com esses 5 pontinhos, vamos construir a nossa parábola. Então, vamos lá, pessoal. O ponto mais importante de todo é o vértice. Eu sempre costumo colocar o vértice aqui no terceiro, tá? Mas vamos colocar a ordem aqui. Quais são as coordenadas do vértice? Foram as coordenadas do vértice, olhando lá na tabela anterior, foram os números 3 e menos 4. Então, ó, 3 e menos 4. Os zeros da função. O próximo ponto foi o 0 e C, né? Então, ó, 0 e C. Aqui é o ponto C. Os zeros das funções foram os números 1 e 0 e 5 e 0, tá? Então, eu preciso de, no mínimo, 4 pontinhos para construir a minha parábola, tá? O mínimo do mínimo. Então, vamos lá. Marcando o 3 e o menos 4 fica bem aqui. O 5 e o 0 fica aqui. O 1 e o 0 fica aqui. E o 0 e o 5 fica aqui. Passando a parábola por esses pontos, você vai ter esse desenho de uma parábola com concavidade voltada para cima, ok? É isso que eu quero na folha. Esses 4 pontos. Tranquilo? Agora vamos fazer uma situação em que, quando você tentar construir, você vai ter uma quantidade muito limitada de pontos, tá bom? Vamos pegar como exemplo essa aqui. Eu quero que você construa o gráfico dessa função. Primeiro, você vai olhar para o A, né? Os zeros da... Primeiro, vamos calcular as coordenadas do vértice, tá bom? X do vértice menos B sobre 2 vezes o A.
Isso aqui vai dar 2 sobre menos 2, que é menos 1. Então, o vértice aqui é menos 1. O y do vértice você vai ter que calcular o delta, tá? Então, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Isso aqui vai me dar 4. 3 sinais de menos vai dar menos. 16. 4 menos 16 dá menos 12. Opa, 12 é negativo. Não tem problema nenhum, tá? O y do vértice não se preocupa com esses detalhes, não, tá? Y do vértice é menos delta sobre 4 vezes o a. O a é menos 1. Então, isso aqui vai ficar 12 sobre menos 4. Y do vértice é menos 3, tá? Menos 3. Professor, mas se o y do vértice é zero, ela não passa, vou ter que apagar aqui, tá? Anotem aí, ela não passa pelo eixo x. Pois é, né? Como é que eu vou fazer o x' x duas linhas? Não vai, tá? Vou deixar só aqui, ó. Y do vértice igual a menos 12, né? Sobre menos 4, que deu menos 3, tá? Y vértice menos 1 e menos 3. Vamos para o próximo ponto, o C, onde ela passa no eixo Y. Onde é que ela passa no eixo Y? Menos 4. Então, quando x for 0, y é menos 4. Eu não vou ter nem x', nem x duas linhas, porque como o delta é negativo, o delta deu menos 12, ela não passa no eixo x. Então, ela vai ser uma coisa ou muito feliz ou muito triste. No caso, ela vai ser, como o a é negativo, ela vai ser muito triste, ela vai ser aqui por baixo, tá? Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Como tem poucos pontos, vamos colocar mais uns 2 pontinhos aqui. Como aqui eu tenho menos 1, eu sempre me baseio pelo vértice, tá? Eu pego um número que vem antes do vértice, no caso eu estou pegando menos 2, que vem antes do menos 1, e um número que vem depois do vértice, só que eu já coloquei o 0. Então eu vou colocar o 1. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular, por isso que eu costumo dizer, né? Eu costumo colocar o vértice aqui no terceiro. Por quê? Quando eu for escrever um número que vem antes, eu coloco o menos 2 e o menos 3. Quando eu for colocar o número que vem depois, eu coloco o 0 e o 1. Números que vêm antes e números que vêm depois do vértice, tá? Lembrando que aqui é com o menos 4, né? Que já foi feito. Aqui eu vou fazer os cálculos, tá bom? Vamos lá, espero que tenham entendido. Eu coloquei o vértice aqui para os números ficarem em ordem, não ficar aquela bagunça que estava aqui anteriormente, tá? Então, delta do negativo, coloca o vértice no terceiro, tá? Porque você não vai ter nem x' nem x duas linhas. Só vai ter o ponto que ela passa no eixo y, ok? Então, repetindo, para não ficar confuso. Fiz o delta, deu negativo, as coordenadas do vértice eu vou colocar no terceiro ponto. Aqui vai ficar o menos 1, aqui vai ficar o menos 3. Vou pegar números que antecedem o x do vértice e números que o sucedem. Por coincidência, esse 0 aqui é o meu C. Então, aqui é o vértice e aqui é o ponto C. Vou fazer os cálculos para encontrar esses números aqui para mostrar uma coisa para vocês que é bem interessante, tá? Quando eu fizer o f de menos 3, aqui vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 2 vezes menos 3, menos 4. Isso aqui vai dar 9, com menos na frente vai dar menos 9. Isso aqui vai dar 6, positivo, e aqui vai dar menos 4. Menos 9 mais 6 dá menos 3. Menos 3 menos 4, menos 7. Ok? Eu tenho que apagar, né? Porque eu tenho que colocar o próximo número. O próximo número é o menos 2, tá? Quando eu colocar menos 2 ao quadrado, aqui dá 4 positivo, com menos 4. Aqui vai dar mais 4, menos 4. Então, esse ponto aqui é o menos 4. O 0 não preciso fazer, né? O 1, quando eu colocar aqui o número 1, ok? Quando eu colocar aqui o número 1, eu vou ficar com 1 ao quadrado, que é 1, com o sinal de menos, menos. Aqui vai dar menos 2, menos 4. Isso vai dar menos 7, tá? Então, ó, sempre que eu faço uma função e coloco o vértice aqui e pego números que o antecedem em ordem, ó, 2 que o antecedem estão em ordem, os 2 que o sucedem estão em ordem, tá? Os valores que você encontra para y são iguais, ó. Note que esse aqui é igual a esse, que esse aqui é igual a esse. Sempre que você coloca o vértice no meio, esse valor que o antecede vai ser igual ao que o sucede. E vice-versa para os próximos, tá? Sempre acontece? Sempre. Agora vamos pegar esses pontos e desenhar no plano cartesiano, ok?
Bem, como essa função é bem negativa, eu fiz o gráfico aqui, tem muitos números negativos, né? Eu fiz o meu gráfico aqui utilizando mais o eixo negativo do que o positivo, tá bom? Então, sempre começo do vértice. Coordenada do vértice, menos 1 e menos 3. O menos 1 e menos 3 é bem aqui, ok? Menos 1 e menos 3. Próximo, eu vou colocar o primeiro aqui, menos 3 e menos 7. Menos 3 e menos 7, é bem aqui. Próximo, menos 2 e menos 4, é bem aqui. Próximo, 0 e menos 4, é bem aqui. Próximo, menos 1, aliás, 1 e menos 7, que é bem aqui. Note que já dá para ver, né, como o A é negativo, que ela é triste, que ela vai ser alguma coisa passando por aqui. Mas para não fazer um desenho muito feio, vamos à construção. E agora é só você marcar a parábola, tá bom? Então, parábola linda e maravilhosa feita por mim. Vamos ao próximo. Só para terminar aqui revisando, sempre comece pelo vértice. Se tiver x em x duas linhas, beleza. Se não, coloca o vértice como terceiro ponto, escolhe dois números que o antecedem, dois números que o sucedem, que aí você vai ter uma parábola bem construída, tá bom? Coordenada do vértice, né? Essa função aqui tem ponto de máximo, menos 3, menos 1 e menos 3. E ela não passa no eixo x, ela tem concavidade voltada para baixo, tá bom? E para finalizar, pessoal, vamos a um problema aqui, tá bom? O problema diz o seguinte: uma empresa produz um determinado produto com um custo definido pela seguinte função: custo f de c de x igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Considerando o custo R$ 100 e x a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo. Olha, ele quer saber a quantidade de unidades. Quantidade de unidades é o que? X, porque diz aqui, ó, X unidades, para que o custo seja mínimo, tá? E o valor desse custo, o que é o custo? É o C de X, ou simplesmente Y. Todo problema que você fizer, tiver uma função lá, aparecer, qual é qualquer coisa, aparecer a palavra mínimo ou a palavra máximo, tanto faz, é sobre as coordenadas do vértice. No caso aqui, ele quer saber o x do vértice para a quantidade mínima, tá? Então fica menos b sobre 2 vezes o a. 80 dividido por 2, 40 unidades. E qual vai ser o custo dessas 40 unidades? Você pode fazer o y do vértice, mas você também pode substituir no lugar do x pelo número que você encontrou aqui, 40, e fazer as contas, tá bom? Tem zero demais. Então, o y do vértice vai ser 1.600 menos 3.200 mais 3.000. 1.600 menos 1.200 dá menos 1.600. 1.600 aqui vai dar 1.400. Então, o custo mínimo dele é de R$ 1.400, tá bom? Sempre, esse negócio de máximo e mínimo não tem a ver se é x ou y. Máximo e mínimo é o x ou o y, dependendo da forma dessa função. Como o a é positivo, ela tem concavidade voltada para baixo. Então, ela tem ponto de mínimo, tá? É por isso que a palavra é mínimo, porque a concavidade é voltada para baixo. Se a concavidade fosse voltada para cima, se aqui fosse o menos, aí seria ponto de máximo. Mas a pergunta é sempre em relação ao x e ao y do vértice, ok? Só para demonstrar o que eu falei, tá? Vou colocar mais essa aqui. O problema fala o seguinte: após várias experiências em laboratório, observou-se que a concentração de certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função. Então, ó, eu estou usando o conhecimento lá em biologia, tá? Só vou escrever aqui a função com x ao quadrado primeiro, tá? Em que x é o tempo decorrido, então x é tempo. Anota as informações, tá? Em horas, após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determine o tempo necessário para que o antídoto atinja nível máximo. Tempo máximo. Olha, o que ele quer? Ele quer o tempo. O tempo é o quê? X. Máximo, ele quer o X do vértice de concentração de sangue, né?
no sangue dessas cobaias. Você está usando função para uma coisa que vocês nunca iam imaginar, lá para a biologia ou para a química. Ele quer saber o tempo, né, para que o antídoto atinja nível máximo. Então ele quer o x do vértice. Qual é a fórmula do x do vértice? Menos b sobre 2a. X do vértice menos b sobre 2 vezes o a. Isso aqui vai ficar menos 12 sobre menos 4, que dá 3. 3 o quê? Horas. Isso quer dizer que esse medicamento ele vai subindo, 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 a concentração dele. Depois de 3 horas, a concentração é máxima. Ah, e se ele tivesse perguntado qual é a concentração máxima? Você pegava o 3 e jogava aqui. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Bons estudos, boa prova, tá? Estou correndo um pouquinho porque nós já temos aqui 45 minutos. Beleza? Assistam o vídeo. Bons estudos.